E presta atenção numa coisa: você só não morreu de fome em Fortaleza por minha causa, porque você não sabe fritar um ovo. Você é meu irmão, mas você sobreviveu em Fortaleza por causa de mim. Fala galera, estamos aqui, zagueiro Thiago Campos, ex-zagueiro Thiago Campos, agora treinador, foi revelado pelo Flamengo, passou no Fortaleza, voltou ao Brasil, jogou em Portugal e é mais um dos nossos convidados da Resenha das Estrelas. Thiago, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, para esse bate-papo aqui, essa resenha descontraída. A camisa de São Gonçalo para representar o último clube que você defendeu e uma carreira, vamos dizer aqui, curta, mas interessante, né? Conseguiu conhecer bastante lugares, deu uma rodada por aí. Sinceramente, boa tarde, é um prazer estar participando dessa entrevista. Eu comecei no Flamengo com 12 anos e fiquei no Flamengo por 11 anos, tive a oportunidade de estar nas categorias menores até o profissional e depois Fortaleza, tive uma passagem fora do Brasil e terminei em 2014 no São Gonçalo, que para mim foi uma honra muito grande. O Reginaldo é meu amigo pessoal e era treinador na época, hoje presidente, e eu tinha na minha cabeça a situação de poder terminar a carreira mais próximo da família. Morei quase 8 anos fora e comecei cedo, também, 17 anos de treino no Flamengo. Então, em algum momento, as coisas ficaram, para mim, pesadas em relação a estar fora de casa, sozinho, na maioria das vezes. E aí, eu já fazia faculdade, e a faculdade começou a me trazer outros horizontes, me focar em outras coisas. E aí, eu comecei a pensar em situações de equilíbrio entre a carreira jogando e a carreira de treinador, fora do campo, uma situação que fosse. E a faculdade me ajudou muito nisso. E aí, enfim, eu parei com tranquilidade, consegui fazer as minhas coisas e tenho muito orgulho da minha carreira. Uma carreira que, acho que de certa forma, iniciou de maneira promissora, né? Muito boa. Pegou o Flamengo em 2004 com algumas estrelas, jogadores que realmente explodiram no futebol, não precisavam de repente voltar nessa parte dos operários da bola. Foi campeão carioca em 2004, vice de Copa do Brasil, campeão da Copa do Brasil em 2006. Foi, de repente, um dos melhores momentos, foi logo no início da carreira. Sim, porque eu agradeço ao Abel Braga, que foi o treinador que me deu a primeira oportunidade de eu jogar com mais regularidade no Flamengo. E como você falou, Felipe, Zinho, Ibson começando na base comigo também como era, Jean, Henrique, Diego, Getúlio. Aí então, detalhe, eu sempre comento isso. Eu falei, acho que no vídeo do Fábio Azevedo eu comentei isso, porque eu iniciei com o Anderson, que é um zagueiro aqui de São Gonçalo, eu passei com o Fábio aqui de São Gonçalo. Em uma sequência que citou pelo menos uns 5 de São Gonçalo que estavam no mesmo elenco. Diego, goleiro, Diego Terramante, que hoje, Getúlio Vargas, goleiro, que era o Getúlio aqui. O Henrique também é de São Gonçalo, o Ibson de São Gonçalo, tinha você, de repente tinha mais um. Jean, Vinícius Pacheco, jogou com o São Gonçalo também. fez os 3 gols na final do campeonato. O Vinícius Pacheco também fazia parte do grupo, então nós éramos, desde a base, São Gonçalo sempre teve essa coisa de revelar muito jogador. E nós éramos desde a base, sempre as referências nas nossas categorias. Eu fui capitão em todas as categorias de base, joguei na Seleção Brasileira de Sub-17, com essa situação de ter os amigos, que nós éramos amigos não só do clube, mas amigos, nós íamos treinar juntos, voltávamos juntos, fazíamos as coisas juntos, que a gente estava na ligação. Bem ou mal é longe e não é todo mundo também que tem condições de ir todo dia para colocar uma. E o Flamengo não é o Flamengo que é hoje. Na época não era. A gente treinava em vários lugares diferentes, usávamos estruturas precárias, mas a gente sabe que o Flamengo, o nome é forte, nós conseguimos muito título na categoria de base, mesmo com essas dificuldades que o Flamengo tinha, não é hoje como tem o Ninho do Urubu, que é um espetáculo. Eu sempre que eu posso vou visitar meus amigos, para mim é uma honra estar lá, 11 anos que eu passei no clube com esses títulos e com reconhecimento. Então, com todas essas dificuldades, muitos jogadores de São Gonçalo e Niterói, nós fomos criados desde o início, juntos, chegamos a jogar nos profissionais e para mim, a maioria deles são meus amigos até hoje, para mim é uma honra e poder ter feito amizades além do futebol. Interessante, né? Foi também um momento que a gente já conversando, já se conhece há algum tempo, conversando, contando a história do Júnior Baiano. Você era o mais novo, o Júnior Baiano já mais experiente, já tinha jogado a Copa do Mundo, aí tinha outros amigos do Fabiano,
mais experiente também. Quem é que corria para quem ia? Como é que funcionava? Eu corri não era pouco, não. Eu tenho uma lembrança de um jogo, eu sempre conto essa história. O Flamengo Santa Cruz, na Copa do Brasil, oitava, no final, lá em Recife. E no domingo o Flamengo jogou a final, o primeiro jogo da final. Na quarta tinha esse jogo da Copa do Brasil e no domingo era o jogo decisivo. E aí o Abel Braga deu uma poupada no elenco no meio da semana e mandou os reservas e alguns juniores, eu era juniores ainda, participava, mas não tinha uma participação efetiva no profissional, tinha idade junto. E aí eu fui chamado para essa viagem para jogar com o Baiano. E o ataque do Santa Cruz era Carlinhos, Barra e Jorge Henrique. Deus me livre de correr atrás desses caras. Um arruda com a grama na canela. O bom foi uma meia da noite, o jogo da Globo, mas assim, eu no final da minha carreira, o que o Milo Mano fez comigo no início, é um grande amigo que eu tenho, aprendi muito com ele, desde sempre, me ajudou muito na minha transição entre o júnior profissional. Mas o que ele fazia comigo eu fiz depois, a situação de vai que eu estou na sua e sobrar mais, deixar os mais novos correr, eu fiz isso também no final da minha carreira, faz parte. Acho que a gente joga mais na orientação e mais na experiência do que propriamente na parte física. É interessante, a gente vê, conseguiu acompanhar o início, né, você lá aprendendo com ele, e eu acompanhei mais a parte final, você ensinando também. Eu lembro que na época de São Gonçalo tinha um índio que era muito novo, hoje o índio acertou com o Piano dele para jogar na B2 de 2020. Tinha o Joseph, que hoje está na América Mineira. Na época, o Joseph fazia de Cuba, era zagueiro, era lateral, São Gonçalo não tinha um bola, era direito do jogador. Teve um Enio que chegou, encaixou, mas logo saiu do time também. E ficou o Joseph improvisado há um tempão. Mas essa passagem acaba sendo marcante, né? Essa passagem de bastão. E pós-Flamengo, campeão Copa do Brasil 2006 também. Vamos tocar no assunto de Santo André 2004, vamos pular essa parte. Isso não vale a pena. Vamos para 2006, campeão da Copa do Brasil. De repente, o maior título da carreira, acho que a maior lembrança que tem na carreira, tipo assim, vai contar para neto, para bisneto, para a família. Sim, porque eu tive a oportunidade de jogar os 2 primeiros jogos na campanha. No jogo do título, eu estava no Maracanã, não estava no banco, estava sobrevivido. E logo depois do título, eu fui prestado ao Goitacás, logo depois. E nessa minha passagem do Goitacás foi onde depois eu fui para Fortaleza. O título da Copa do Brasil, ele foi importante porque a gente tinha esse trauma de 2004, que a gente conseguiu um resultado ótimo no Palestra Itália e viemos para o Maracanã praticamente um oba-oba de título já conquistado e infelizmente tivemos esse problema. Em 2003 a gente já tinha perdido para o Cruzeiro. Sim. No time do Alex, no time da Transtorou, no Maracanã. Justamente esse jogo já tinha tido o trauma de 2003, mas o time do Cruzeiro era espetacular. O de 2004 que foi algo impensável e a gente estava calejado para 2006. O 2006 era o jogo clássico contra o Vasco, que a gente sabia, independente da qualidade dos times, o clássico por si só já era complicado. E aí a gente conseguiu fazer um jogo perfeito, jogos perfeitos. E com isso conseguimos o título que era algo que a gente queria muito, claro, pelo título em si, mas para apagar os traumas que a gente tinha nos outros 2 anos passados. E acabou sendo, acho que meio que em sequência, em 2004, o Flamengo perdeu para o Santo André, em 2005 o Fluminense perdeu para o Paulista. Então foram 2 anos seguidos que o grande perdeu para o pequeno. Em 2006 bateu 2 grandes de frente, aí você já não tem esse jogo citado, o grande vai trocar o Fluminense. E além disso, a gente tinha feito um jogo bom em São Paulo. Se tivesse sido um jogo difícil, um jogo que perdeu, mas fez um jogo que conseguiu um resultado bom. Então, o oba-oba acontece, às vezes, o Flamengo de hoje em dia, que eu falo sempre, a questão profissional está muito diferente do que era antes. Hoje em dia, até um jogador é mais profissional. Então, de repente, a visão é diferente. Mas, teve que ser assim. Depois da passagem do Flamengo, teve um empréstimo para o Goitacás, coisa rápida, né? Uma Série B. E depois do 2007 inteiro no Fortaleza, uma mudança também de cidade, ainda jovem, e com coisas para viver que seriam interessantes para o decorrer da sua carreira. Getúlio Vargas, que era o goleiro do Flamengo, ídolo do Fortaleza, falou que você foi um dos melhores zagueiros da história dos últimos anos do Fortaleza. Então, isso aí ele fala toda hora, mas ele fala isso porque eu salvei muito ele lá. Ele conta essa história de ali, palestra que ele ministrou, contando a história que fomos eu, ele, o Marabá para lá, de início, depois o Bruno Mezena também foi. E ele
na pré-temporada ele já estava com aquela coisa, nunca tinha saído do Flamengo, ele tinha experiência de jogador dos clubes, naquela coisa de querer ir embora, de não estar satisfeito. Eu falei para ele que a gente precisava ficar para te mostrar nosso valor ao Flamengo, para que a gente precisasse, para que a gente pudesse dar um salto na carreira também, né? O Fortaleza é um clube grande, sabe o tamanho do Fortaleza, e foi o que aconteceu, nós fomos campeões estaduais lá, e não subimos por 2 pontos na Série A, e guardo momentos espetaculares no Fortaleza. Eu acho que foi uma mudança, não só na minha carreira, mas uma mudança de maturidade, uma mudança de responsabilidade. Uma cidade diferente, morando sozinho. A cidade de Fortaleza é muito, entendeu? Dizer espetacular. E o Fortaleza eu guardo com muitas lembranças. Até hoje, torcedores falam comigo nas redes sociais, a imprensa sempre tem alguma coisa a perguntar. Na época, eu tinha idade olímpica e sempre tinha situações de como seria. Eu já tinha se colocar na seleção sub-17, poderia ter uma possibilidade. Eu estava jogando no Flamengo antes, enfim. Então foram momentos ótimos que eu vivi no Fortaleza. E após esse Fortaleza, foi um ano muito interessante, a gente deu uma rodada nas equipes pequenas. Pode ser um baque que vocês sentem nesse momento, sabe? Do Flamengo, que é um dos maiores do Brasil, para alguns o maior, não para mim, você sabe o motivo. Fortaleza, que é uma equipe grande, só que fora do eixo, e um time pequeno, passou pelo Tombense. Como que é essa mudança de chave de um grande para uma equipe menor? Antes, o Tombense, hoje a gente sabe que o Tombense, por 3, 4 campeonatos seguidos, tem ido às fases finais do Campeonato Mineiro. E eu peguei o Tombense subindo da 3ª para a 2ª divisão de Minas, que é um projeto do meu ex-empresário, e na época estava querendo fazer com que o time tivesse que subir, porque a FIFA estava pressionando, que era um clube só para que ficasse presos os atletas e precisava disputar. E aí fizemos um time forte, subimos com a parceria de jogadores do Atlético Mineiro na época, e o Tombense é estrutura espetacular. Desde a época de 10 anos atrás, o que é hoje, a estrutura continua melhor, que agora tem o centro de treinamento e tal, mas o Tombense, em relação à estrutura física, à estrutura de trabalho, não deixa a desejar por nenhum. Após o Tombense, você teve essa mudança drástica, você teve uma outra mudança. Tu veio no Rio, coisa rápida, jogou um Campeonato Carioca numa parte do estado do Cardoso Moreira. Você recebeu em dia, né, do Cardoso? Não sou muita gente, não. O presidente, vamos fazer um crédito para mim. Não, eu estive lá no Campo do Rio, estive lá agora com o auxiliar do Marquinhos. Falei com você, presidente, não esqueci não. Gente fina, já fui para alguns jogos lá e ele, né, trabalhava na assessoria de São Gonçalo. E ele sempre atendeu muito bem, porque ele é o dono do estádio, né, que ele empresta para outras equipes jogarem. Prefeito da cidade? Prefeito indicou uma pousada que é na frente do estádio. Você atravessa a rua, não é exagero, você atravessa a rua. Era onde eu morava. E onde alguns jogadores almoçam, é o restaurante dele, o posto de gasolina que tem na cidade dele. Renato manda tudo em Cardoso. Até porque Cardoso é um árvore. A churrascaria dele, o restaurante, a pousada dele, ele é o prefeito. Então, presidente. O que está faltando? Mas a passagem rápida pelo Cardoso e uma ida para a Europa, né? 2 clubes em Portugal, alguns anos vivendo em Portugal, mais uma grande mudança na vida, né? E eu fui a Portugal, eu tinha 24 anos, sozinho também, já tinha tido essa experiência de fora, da casa do Fortaleza. Então eu vejo como um aprendizado diário que está fora do país, mesmo que a língua seja igual. No início não tem nada a ver inglês, você não entende nada, de forma muito rápido. Mas esses quase 3 anos que eu fiquei em Portugal foram muito bons, não só pela parte da carreira profissional, mas também pela parte da maturação. Cresci muito, acho que foram anos de aprendizado, de disputa, de crescimento profissional, mas o aprendizado que eu tive fora do país foi espetacular. Uma cultura diferente, entre aspas, apareceu. Tem muitos jogadores brasileiros por lá, que nem aparecem aqui e já vão para lá, mas para quem vai sozinho, primeira vez na Europa, um clima completamente diferente, porque aqui no Brasil
Rio de Janeiro. Ele falou, não, você é de São Gonçalo, os lugares mais quentes do Rio de Janeiro. Morou em Fortaleza, é quente a Copa também. Foi para Portugal, que é a Europa, um pouquinho mais frio, né? Bem mais frio. A mudança inverno é muito grande. rigoroso, mas eu tive experiências ótimas. Foi muito bom. História boa, tem para contar? Passou algum sufoco? Em Portugal, o inverno, claro, para nós que nos outros países na Europa, na Alemanha e na Inglaterra, é mais frio, mas durante 3 meses não passa dos 10 graus. E anoiteceu, a temperatura cai muito. E a gente tem aquela coisa de, pô, quando eu cheguei, eu falei, eu não vou usar cachecol de jeito nenhum. Olha, pô, cachecol não existe. Botar um cachecol, você não se sente nem bem, não. Se você não usar cachecol, a sua garganta, saiu na rua sem cachecol, você não fala mais. Cachecol e luva no inverno e touca são acessórios primordiais, não tem jeito. E em Portugal, a língua pode parecer igual, mas muita coisa é diferente. Pão é cacetinho, filho é bicho, então a gente tem dificuldade no início. Até você entender. Até você entender, a gente passa por situações complicadas. Eu não entendi o português de Portugal, na maioria das situações é muito parecido com o nosso, mas algumas palavras são diferentes. Eu, nesses quase 3 anos, algumas palavras você traz para o seu vocabulário. Eu voltei para cá, fiquei uns meses falando algumas coisas em português de Portugal, mas depois passou. E vem para o coração, volta para casa. Já para a reta final da carreira, foram só 10 anos de carreira como profissional, de 2004 a 2014. 2013 foi o último vídeo que jogou uma Série A de Campeonato Carioca pelo Olaria. Tinha uma passagem rápida, o Olaria também, uma equipe muito tradicional, só que entregue, né? Não tem uma administração que leve o Olaria ao patamar que ele merece ser levado há bastante tempo. E em 2014 fechou a casinha vestindo a camisa de São Gonçalo. Como é que foi? Aí, esse final de carreira, eu pensei, pô, tenho só 30 anos, mas para mim já deu, vou seguir o que eu estou cursando na faculdade, uma outra profissão. Uma coisa que foi fundamental nessa minha mudança foi, meu pai faleceu em 2014. E com esse falecimento, parece que em algum momento aquele tesão que eu tinha deu uma diminuída. Era um cara que me apoiava em todas as situações, família doente, e meio que me desanimou. E eu já fazia faculdade, e a faculdade me abriu outros focos, me abriu outras visões. E eu comecei a ver que o futebol não era a única forma de vida. E aí eu estava no Olaria, jogando no Olaria e revezando para a faculdade, ia para a Rua Bariri, treinava e voltava para a faculdade direto à noite. Era loucura que o treino à tarde na Rua Bariri pegava a Avenida Brasil engarrafada, Ponte engarrafada, BR engarrafada. Então, aula de 6h30, 8 horas. E aí começaram a aparecer situações para que eu trabalhasse fora do campo também, já no início da faculdade, pela minha experiência de ter jogado e estar estudando. E aí eu comecei a pesar as situações. E foi aonde nós chegamos no São Gonçalo, em 2014, 2013 no Olaria, 2014 no São Gonçalo, convite na época, Rafael do Gordo e Reginaldo. Eu estava abatido, meu pai tinha falecido em fevereiro, eu estava no São Gonçalo, me ajudou, mas eu estava numa situação um pouco complicada. E aí eu comecei a ver que não era mais, não me agradava como me agradava antes. Eu comecei a ver que não era que eu adorava jogar futebol, mas tinha outras coisas. Eu queria ficar mais próximo da família também. E eu joguei o ano de 2014 no São Gonçalo, mas infelizmente fomos rebaixados por 1 ponto. Nós não conseguimos no Alzirão com a América, empatamos no último jogo. E tive a honra depois, anos passaram, me formei na faculdade, sou licenciado e bacharel em educação física, pós-graduado em futebol e futsal. Ano 2018 tive a honra de ser auxiliar de Renato Varela no início do ano, lá no São Gonçalo mesmo. Para mim foi uma honra ter sido auxiliar dele, ter jogado no São Gonçalo. Para mim foi uma honra enorme. Então, para quem cursou educação física e tal, de repente até foi aluno dele, não sei, eu dei aula para muita gente que jogou com ele e é um ícone da profissão. Renato Varela, como professor, não se fala, para mim, na área dele é o melhor. Como treinador e como gestor de grupo, eu tive a honra de estar com ele compartilhando treinamentos, viagens e jogos, dos melhores. Eu trabalhei com grandes treinadores no Brasil e no mundo, e Renato Varela, para gerir um grupo
e ter a confiança dos jogadores igual a ele, tiveram poucos. É um cara espetacular. Espero um dia ter aqui com a gente poder contar algumas histórias desses 3 anos que ele ficou à frente de São Gonçalo. Ele iniciou em 2016 e saiu em 2019 durante a competição já. Iniciou a competição aí resolveu mudar de cargo, ele nem saiu do clube, mudou de cargo. Virou diretor dessa parte para ser gestor, né, para ter um elo entre o grupo e o presidente, que é o que não tinha no São Gonçalo. E o Léo Goiano assumiu. O Léo Goiano também já está confirmado para trocar uma ideia para a gente vir. E auxiliar de Renato deixou o São Gonçalo para a subcategoria de base do Campo Rio. Também um clube super tradicional. Só que estava voltando ao profissional, jogou lá no profissional e depois deixou o profissional mais uma vez e ficou só com a base. Na verdade, eu já trabalhava na base, no Campo Rio. E aí teve um convite do Reginaldo, do Renato, para que eu fosse auxiliar dele. E aí, logo depois, o Campo Rio também veio para o profissional. E aí ficou naquela situação de fazer uma proposta para eu trabalhasse no Campo Rio, auxiliar do Marquinhos. E aí eu comecei com o Renato, expliquei as situações, eu já era treinador do Sub-11 e do Sub-12 e poderia estar mais próximo do profissional. Então eu conversei com ele, teve a situação e nós tivemos aquela situação na Série C, nós perdemos no último jogo com o Magiense lá no Tigres. Até hoje isso dentro do clube é visto como uma situação chata, horrível, mudou o rumo do projeto e foi isso. A vida de treinador, hoje eu sou treinador do Sub-14, no Rio, tenho ministrado palestras falando da minha história como jogador e agora como professor, e a vida seguiu. Tenho muita honra de tudo que eu conquistei, sou orgulhoso da minha carreira e agora fora do campo podendo passar essas experiências, né, que eu vivi e agora como professor poder passar essas experiências de vida, de carreira e agora no magistrado, para mim é uma honra e um orgulho. Tiago, tenho só que te agradecer, né? A gente ficou aqui mais ou menos 1 hora, um pouquinho para eu conseguir gravar. Te fazer um pedido, olhar para a câmera ali, Getúlio, um recado para ele sentar aqui no banquinho para a gente jogar essa ideia também. Getúlio Vargas, o recado está dado do John. E presta atenção numa coisa, você só não morreu de fome em Fortaleza por minha causa, porque você não sabe fritar um ovo. Você é meu irmão, mas você sobreviveu em Fortaleza por causa de mim. Então, seu lugar aqui no sofá está guardado, hein? Não me decepcione, não me decepcione. Tiago, obrigado pela presença. Galera de casa, mais um Resenha das Estrelas. Não esqueça, se inscrever no canal, apertar sininho para receber notificação, dar um joinha para cima, tem aquele para baixo, não chega não, dá um joinha para cima. E tamo junto, até a próxima.